Ou se vocês podem até conferir se a resolução da lista está realmente correta, não é? Se vocês fizerem. Mas tem quantas pessoas aqui? 25, né? Tirando eu, que estou com 2 aparelhos, tem 23. 23 pessoas dão a mesma resposta e a lista dá diferente, então a lista está suspeita, né? Tá bom? Então é isso, tá? É para auxiliar vocês, não para vocês copiarem, né? Bom, e sim, aqueles que tiverem com dificuldades de enviar as atividades no Classroom, ou de ver as atividades no Classroom, eu estou querendo mandar no WhatsApp. Agora sim, eu vou pedir para vocês não enviarem para mim as atividades no WhatsApp, tá? Caso alguém queira enviar alguma atividade e não esteja conseguindo enviar no Classroom, manda por e-mail, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail aqui, o e-mail institucional, é marcos.josé@ifal.edu.br. marcos.josé@ifal.edu.br. Então, você pode... Professor, Oi. é melhor o senhor mandar lá no grupo. Eu acredito que seja melhor, porque aqui depois que acabar, a gente não vê mais. Aí lá no grupo já fica... Certo, eu mando lá também, tá? Eu estou adiantando já aqui, para quem quiser, anota, não sei quem tiver, enfim. Mas eu mando lá também, tá? Então, quem tiver com dificuldades, todo mundo teve acesso à lista, lá no... Eu vi, parece que foi um menino que estava falando, eu não vi direito, aqui no grupo, dizendo que não tinha conseguido a lista e tal, parece, enfim. O Felipe mandou as atividades, foi de português. Foi de português, mas o Felipe mandou para ele. Se alguém não tiver com acesso à de matemática, pede para mim, pede para alguém que tem acesso a enviar para você, tá bom? Não deixa de fazer, não, certo? E me envia por e-mail, caso não esteja conseguindo usar o Classroom. Tem gente que não consegue anexar no Classroom. Quem não tiver conseguindo anexar, mas conseguir no Classroom, tem a opção de você devolver a atividade, né? É para todos devolver. Só que antes de devolver, você anexa, tira foto, tá? Da sua resolução e bota como anexo. Lembre-se de numerar sempre as questões. Você enumera, faz a resolução, tira a foto e vai anexando lá, uma por uma, as fotos, e depois devolve, tá? Essa opção de anexar, às vezes, tem gente que não consegue. Mas mesmo se você não conseguir, você coloca lá um comentário dizendo: enviei por e-mail para o senhor, né? Sei lá, enviei a atividade por e-mail, tá? E devolve sem anexo. E as fotos você manda lá pelo e-mail, tá bom? Entendidos? Vamos começar na aula, que eu já enrolei demais. Professor, o senhor ainda vai ser o nosso professor de matemática depois do suporte? Aí eu não sei, tá? Bom, a gente está fazendo a divisão das turmas, e pode ser que eu seja, pode ser que eu não seja, né? Ainda está em discussão com os outros professores de matemática como a gente vai dividir, tá? Aí, se eu souber essa semana, eu posso adiantar para vocês, nada mal, né? Vocês terem uma informação privilegiada aí, ó, saber que é um professor. Mas, de todo jeito, ou vai ser eu, ou vai ser o Professor, Danilo. Oi. eu queria ter a autoestima do senhor. Queria ter o quê? A autoestima do senhor. Autoestima? Tu acha que eu tenho uma autoestima elevada? Eu acho. O senhor falou aí é privilegiados a gente, porque vai ter o senhor como um professor, olha.
Ah, não, eu não falei isso não, mas não deixa de ser verdade, né? Tá vendo aí? Tô brincando, meu professor tinha um ótimo professor, espero que seja o senhor mesmo. Eu falei, na verdade, Ruth, que vocês teriam uma informação privilegiada de saber quem era o professor, mesmo antes de ser definido, né? Porque a gente está em reunião ainda para decidir isso. E aí a informação seria privilegiada. Porém, você melhorou a informação. Gostei, ó. Aprovada. Divisão de turmas, cadê? Aqui, tá rapidão, rapidão, que a gente vai começar. Primeiro ano agropecuária. Vocês são agropecuária, né? É. É. Se o pessoal já decidiu alguma coisa. Vai, trava não. Infeliz. Matemática, realmente, não botaram no coisa ainda não, que a gente não deu o aval ainda. Tá, assim, a gente já tem a ideia, mas eu não vou dizer para vocês, porque não é uma coisa certa ainda. Tá? Quando bater o martelo, aí eu confirmo. Se a gente bater o martelo essa semana, eu confirmo com vocês. Tá bom? Vamos começar a aula. E, enfim, Professor, você tem filho? filho, não, ainda não. Tem um sobrinho que já dá trabalho demais. Já. Desde quando ele vem aqui. Inclusive, foi ele que fez esses scripts aqui, ó, no quadro. Tá? Quer dizer, tem uma parte que fui eu, né? A parte de baixo que ele alcança foi ele. Onde? Não está vendo não na câmera aqui, não, o quadro? Não. Você não está vendo não a minha câmera, não? Eu Tô tô não. vendo. Como assim? A coisa é grave, viu? A coisa é grave. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Peraí. Não tô vendo nada não também. É que vocês estão no do áudio. Vocês têm que ir lá no mais pessoas procurar o outro dele, o outro perfil para conseguir ver. Cadê esse aqui? É porque eu estou como se fosse duas pessoas na sala. Tem uma que eu estou só com o áudio, que é o do celular, tem outra que eu estou com o computador. Aí esse que está com o vídeo, tá? Vocês assistiam a aula sem me ver? Ah, pois, viu? Deixa eu fazer o seguinte. Agora todo mundo vai ver. Agora todo mundo vai ver. Quer ver? E agora, estão me vendo? Agora sim, né? E aí? E agora, Ruth? Está me vendo agora? Agora eu tô. Aqui, esses inscritos aqui é que eu estou falando. Essa casa está... Ela está no... Reforma não, ela está em construção ainda. É do meu pai, está terminando ainda a construção. Só que eu estou aproveitando que aqui é tranquilo, né? Para dar aula. Vou ficar meio de lado aqui na câmera, porque eu estou com a câmera do celular. Então, vou projetar. Ó, é, a gente tinha falado dos números racionais, irracionais, que basicamente são números que têm raízes que não são exatas, né? E eu estava falando para vocês de uma coisa chamada racionalização.
Racionalização. Então, só para terminar, tá? Essa parte de racionalização, a gente fez, porque eu acho que ficou incompleto na última aula, a gente fez coisas como, por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de 90, tá? A raiz quadrada de 90, ela não é uma raiz exata. Porém, eu posso reduzir essa raiz quadrada e transformar ela numa raiz menor. Então, o que é que eu faço? Eu pego 90 e fatoro. Começo dividindo por 2, dá 45. Depois por 2 não dá mais por 2, né? 45 dividido por 3, dá 15. Aí divido de novo por 3, que dá 5. Aí divido por 5, que dá 1. Então, aí eu pego todos os números que estão em duplas, né? Em dupla. No caso aqui, o 3. Eu tenho o 3 duas vezes, né? Pego esse aqui e transformo em 3 ao quadrado. Os outros que só aparecem uma vez, infelizmente, vão ter que ficar. Não vai ser dessa vez. Então, vou deixar o 2 vezes 5, né, que só tem 1 também, e vezes o 3 ao quadrado. O 3 tem 2. E aí eu vou cortar, esse ao quadrado eu corto, e o 3 ele sai da raiz, e dentro fica só 2 vezes 5, que é 10. O 3 vai para fora, raiz de 10. Tá? Certo? Só fazendo mais um exemplo. Se eu tivesse aqui fora já assim, 4 raiz de 200. Tá? Então, eu já tenho 4 do lado de fora multiplicando e tenho uma raiz de 200. Eu vou pegar o 200 e vou fatorar. Vou dividir por 2, que vai dar 100. Vou dividir por 2, que vai dar 50. Dividir por 2 de novo, que dá 25. Aí divide por 5, que dá 5. E divide por 5 de novo, que dá 1. Não chega no 1, tá. Então, você tem o 2 aqui ao quadrado, né? Vai sobrar um 2, porque não tem a pareia dele. Então, e o 5 também está ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado e um 2 que sobrou, né? Teve um 2 que sobrou. Então, esse 2 que sobrou vai ficar dentro da raiz, mas... Eita, faltou 4 aqui na frente, multiplicando, né? 4 vezes isso aí. Eu corto e aí fico com 4 vezes. O 2 e o 5 que cortaram saem da raiz. 2 vezes 5. E dentro da raiz fica só o 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 raiz de 2. Tá? Então, essa fatoração ela é importante porque são duas coisas que representam o mesmo número, tá? Duas respostas que representam o mesmo número. O que é que acontece? Em seleções, em provas, tá? Que são de múltipla escolha, como, por exemplo, o Enem, que vocês vão fazer, provas de concurso, provas de diversas seleções aí, as questões são de múltipla escolha, para marcar a alternativa. E a alternativa, ela precisa ter uma resposta única, né? Eu não posso colocar isso aqui letra A, isso aqui letra B, porque é a mesma coisa, tá? Então, seriam duas respostas certas, tá bom? Mas aí, qual vai ser a resposta que vai vir na alternativa? A resposta que vem vai ser aquela mais racionalizada possível, tá? Então, pode ter certeza que essa aqui que está como letra A nunca vai vir, né? Porque ela não está reduzida ao máximo. Então, a que vem sempre vai estar o mais reduzida possível. Então, você tem que saber manipular isso para fração, por exemplo. Fração sempre vem da forma mais simplificada possível. Então, você tem que saber simplificar as frações.
tem que criar o hábito, o costume de simplificar sempre as frações, tá? Porque em uma situação dessa, você já tem a fração simplificada, certo? Bom, e aí eu disse que a gente poderia usar isso para racionalizar denominadores, que era, no caso, a gente poderia fazer, a gente poderia fazer assim, quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, por exemplo, eu tenho 2 sobre raiz de 5. Então, eu posso racionalizar essa raiz. Como? Multiplicando por 1. Lembra que eu multipliquei por 1? Só que não é 1 da forma que vocês conhecem. Eu multipliquei por raiz de 5 dividido por raiz de 5. Só que um número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu estou multiplicando aí por 1. Tá? Mas por que eu escolhi raiz de 5? Porque é a raiz que tem no denominador. Simplesmente por isso. Ela está no denominador, então escolhe ela. Porque quando você multiplicar, em cima 2 vezes raiz de 5, fica 2 raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5. É raiz de 5 elevado ao quadrado. Raiz de 5 elevado ao quadrado. E uma raiz ao quadrado, você corta, tá? Raiz quadrada ao quadrado, né? Se for raiz cúbica, só corta se estiver ao cubo, né? E assim sucessivamente. Então, em cima eu tenho 2 raiz de 5, embaixo, simplesmente 5. Bom? Beleza? Se eu tiver, por exemplo, 2 raiz de 3 dividido por raiz de 7. Vou botar 4 raiz de 7. Então, vou botar 7. Aí, como eu quero racionalizar o denominador, eu tenho que multiplicar por raiz de 7, em cima e embaixo, tá? Nada de multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 7. Porque aí você não está multiplicando por 1, você está multiplicando por outra coisa, e aí você está, né, você está fazendo algazarra, né? Está querendo perturbar o sistema, né? Então, multiplica por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo. Multiplicação de raiz em cima, 2 raiz de 3 vezes raiz de 7. Quando você multiplica isso, você meio que separa o 2, tá? Multiplica só o raiz de 3 vezes raiz de 7. Tá? Que é meio que assim. Entenda, tá? Se eu tiver 2 vezes 5 vezes 4, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, 5 vezes 4, que dá 20, né? Fazer 2 vezes 20, não é isso? Exatamente. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a raiz de 3 vezes raiz de 7, primeiro, né? Depois eu deixo o 2 lá multiplicando. Então, raiz de 3 vezes raiz de 7 dá raiz de 21. 3 vezes 7, 21. Vai ficar 2 vezes raiz de 21. O 2 eu não consigo multiplicar, porque o 2 é um número inteiro, tá? E a raiz é um número irracional. A raiz de 21 dá para fatorar? Não dá, tá? Se você quiser, você tenta. Mas como eu já sei que 21 é 3 vezes 7, vai ficar assim, raiz de 3 vezes 7. Não vai ter ninguém ao quadrado. Então, não vai cortar nada. Então, deixa aí, tá? Mas o que importa é o denominador, tá? Porque o denominador vai ficar aqui 2, ou melhor, 7, vezes, e raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 7 elevado ao quadrado. Aí você vai e corta. E sobra somente, aqui, né? Sobra somente 7. Então, vai ficar em cima 2 raiz de 21
Embaixo, 7, que já tinha, vezes o 7 da raiz que cortou. 7 vezes 7 é 49. 2 raiz de 21 sobre 49. As respostas, em, como é que se diz? Em provas de concurso, de seleções, também sempre vem de forma racionalizada. O denominador, né? O denominador, nota, o denominador não tem raiz. Aqui, o denominador tem uma raiz. Raiz de 7. Mudou alguma coisa no número, esse e esse? Não, é o mesmo número. Tá? Se você pudesse fazer essa conta aí, né? Aproximar, você ia ver que dá a mesma resposta. Porém, elas se apresentam aí de uma forma diferente, certo? Beleza? Então, basicamente é isso, tá? De racionalização. Tem outras racionalizações mais sofisticadas, mas o básico, o primordial que vocês têm que aprender é essa daqui, tá? Beleza? Tem algumas, por exemplo, se você tiver assim, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Você já sabe que eu disse para vocês que a soma de raízes que não são exatas, a gente não tem como somar, né? Raiz de 2 mais raiz de 3, só se a gente aproximasse, mas iria ser aproximado. Então, essa aí a gente não soma. Como é que a gente tira essas duas raízes do denominador aí ao mesmo tempo? E aí, é um processo bem... Vocês já ouviram falar em produtos notáveis? E aí, produtos notáveis. Quem respondeu? Eu. Eu acho que já. A Ruth acha que já, a Brenda disse que já. Acho não, eu tenho certeza. Só a Brenda e a Ruth. Eu acho que quando foi que eu vi isso? No sétimo, oitavo, por aí. Sei que eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu já vi produtos notáveis. Pronto, produtos notáveis são alguns produtos que a gente, por exemplo, se eu tivesse x mais y elevado ao quadrado, né? São esses três produtos aqui, basicamente são esses, x mais y, x menos y, e tem esse daqui, o x mais y vezes x menos y. Esse daqui é o quadrado da soma, esse é o quadrado da diferença, e esse daqui é o produto da soma pela diferença. Tá? Você sabe que uma coisa ao quadrado, né, é ela vezes ela mesma. Então, aqui eu estou tendo uma soma vezes a própria soma. Nesse de baixo, eu estou tendo uma diferença, x menos y, vezes a própria diferença, x menos y. E aqui embaixo eu tenho a soma de dois números multiplicado pela diferença de dois números, tá? Então, lógico, se eu tiver os números, se eu tiver 3 mais 5 elevado ao quadrado, eu vou usar produtos notáveis aí para distribuir isso aí, enfim, eu simplesmente somo 3 mais 5, que dá 8, e 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, beleza? Tá? Mas há uma alternativa quando a gente não sabe os números, né? E a gente quer expandir isso daí para, de certa forma. Então, esse produto da soma tem até uma regrinha, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A gente pode fazer assim, x mais y vezes x mais y, né? Porque eu tenho x mais y ao quadrado. E ao quadrado é o número vezes ele mesmo, 2 vezes, né? Ele multiplicado por ele 2 vezes. Então, x mais y vezes x mais y. E aqui a gente tem que fazer uma coisa chamada, popularmente, como... Não sei se vocês já ouviram esse termo aí.
uma propriedade dos números reais chamada chuveirinho. Já ouviram? Já. Já ouviu? Olha, Eu não. chuveirinho. Sai dividindo o número pelo outro, aí coloca para setinhas. Multiplicando esse vezes esse vezes esse vezes... O pessoal chama de chuveirinho porque você realmente faz um chuveirinho assim, né? Esse aqui. Tá? Então, mas o nome dessa propriedade é propriedade distributiva. Você está distribuindo a multiplicação. Tá? Porque você tem aqui no meio é uma multiplicação, tá? Vezes, né? Aqui no meio é um sinal de vezes. Então, você distribui a multiplicação assim. Você multiplica esse primeiro x vezes esse x, depois esse x vezes o y, esse y vezes x, e esse y vezes y, tá? E aí você vai encontrar, ó, você vai encontrar assim. X vezes x é x ao quadrado. Deixa eu fazer a setinha por etapa aqui, né? Está travando aqui. É a bateria, calma aí, tá? Deixa eu botar o carregador aqui, por favor. Então, você tem x vezes x, x ao quadrado. Aí você tem x vezes y, dá xy. Então, mais xy. Xy é x vezes y, tá? Quando a gente não põe o sinal de multiplicação, eu já disse isso a vocês, né? O sinal de multiplicação nem sempre a gente coloca. Então, se eu tiver 2xy, é sempre 2 vezes x vezes y, tá? Então, temos aqui x ao quadrado, xy, aí agora vem o segundo aqui, que é o y. O y vezes x, que dá yx, e y vezes y, que é y vezes ele mesmo, que dá ele ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui no meio, eu tenho xy e tenho yx. Então, tem um xy e tem um yx. Porém, a ordem dos fatores não opera o produto, né? Então, esses dois números são iguais. Quando eu tenho um xy mais outro xy, eu fico com 2xy. Tá? Com mais o y ao quadrado. Então, tem uma regrinha que diz isso aqui, né? Quem lembra da regrinha, faz usando a regrinha, que é o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro ao quadrado. Você tem aqui, quando você tem essa soma elevada ao quadrado, x mais y elevado ao quadrado. Então, o primeiro é o x, tá? Primeiro é porque você tem a soma, né? Você tem o primeiro número mais o segundo número elevado ao quadrado. Aí tem a regrinha. O resultado é o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro, que é x elevado ao quadrado, mais duas vezes, né? O primeiro vezes o segundo. Então, você tem aqui 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, que é o y elevado ao quadrado, tá? Então, se você tiver uma coisa aqui, como x menos 2 elevado
mais, né? 2 elevado ao quadrado. Você vai ter... Por que esse negócio ficou aqui? O negócio da borracha ficou aqui na frente e não quer sair. Ah, saiu. Era o mouse. Então, x mais y elevado ao quadrado. E aí, você vai ter o quadrado do primeiro. O primeiro é x. Então, pega o x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, 2 vezes x, vezes o segundo, que é 2, vezes 2. E mais o segundo, que é 2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, ajeitando, eu fico com x ao quadrado. Essa parte daqui, 2 vezes x vezes 2. O 2 vezes x vai ficar assim mesmo, mas 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 dão 4x. Mais o 2 ao quadrado é 4, né? Então, essa é a resposta, tá? Bom? Então, quando tem a soma, a regrinha é essa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu tiver a diferença, x menos y, chamado quadrado da diferença, a única coisa que vai mudar é um sinal. Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Tá? O último sinal é mais mesmo. Só muda esse sinal aqui. Pronto. Acabou. Tá? Mas o interessante é quando eu tenho a soma multiplicada pela diferença. Aí, isso aqui dá uma coisa bem interessante. Se eu multiplicar, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, dá xy. Só que dá negativo, porque aqui tem um menos, né? Mais com menos é menos. Menos xy. Y vezes x, dá yx positivo. Mais com mais é mais. E y vezes y, dá y ao quadrado, só que negativo, porque mais com menos é menos. E aí você tem aqui xy e yx com sinais trocados. Aí, a mesma coisa com o sinal trocado, você corta. Então, sobra simplesmente x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando você multiplica a soma pela diferença dos mesmos números, só dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é isso que a gente vai usando. A gente sabe que raízes, quando são elevadas ao quadrado, elas cortam. Então, eu vou usar isso a meu favor. Mas suponha agora que eu quero racionalizar, né, aquele número lá de cima. 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, que está aqui. Assim. Vou repeti-lo aqui embaixo. 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Aí, você vai multiplicar, aqui embaixo você tem a soma de dois números. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela diferença desses dois números. Pela diferença, tanto em cima quanto embaixo. Fazendo isso, em cima fica 1 vezes isso daí, vai dar 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, dá o próprio raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo, a soma multiplicada pela diferença, como são os mesmos números, a soma de raiz de 2 com raiz de 3, vezes a diferença de raiz de 2 também com raiz de 3. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É o que a gente tinha acabado de ver aqui com x e y. Agora, o raiz de 2 faz o papel do x e o raiz de 3 faz o papel do y. Só que
Agora eu posso cortar aqui essas raízes. Essa com essa e essa com essa. Então, tem raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo fica 2 menos 3, que é menos 1. Olha que maravilha. O menos 1. Pronto. Todo mundo sabe que um denominador não precisa ser colocado, né? Só que esse 1 está negativo, né? Esse 1 está negativo. Então, eu tenho que... O sinal eu tenho que deixar. O 1 eu posso jogar fora, mas o sinal eu tenho que deixar e posso colocar o sinal para cima. Tá? Fica menos raiz de 2 menos raiz de 3. Tá? E aí, esse menos eu posso fazer o jogo de sinal aqui. Menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Fica menos raiz de 2 mais raiz de 3, tá? O que eu fiz, basicamente, foi trocar o sinal daqui de cima. Esse menos 1 no denominador, ele trocou o sinal daqui de cima. O 2 era positivo, ficou negativo, o 3 ficou positivo. Beleza? Mas, enfim, tá? Esses são casos que vocês vão usar pouco, tá? Por isso que eu não vou dar tanta relevância a eles, não. Certo? Mas existem esses casos que você tem somas no denominador, subtrações, e aí você tem que transformar em uma soma vezes uma diferença. Soma vezes diferença. E aí, fazendo isso, você consegue eliminar. Ó, veja que eu tinha... Ó, é até interessante, né? Porque, ó, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Quando eu fiz a conta, deu igual a ali, o resultado final. Menos raiz de 2 mais raiz de 3. Eu vou só inverter aqui, botar o raiz de 3 primeiro. Ele está positivo, né? Menos raiz de 2. Deu um negócio bem bonitinho, né? Como se eu botasse esse termo, raiz de 2 mais raiz de 3 para cima, e trocasse o sinal no meio, né? Bem legal, né? Bem interessante. Tá? Bom, só para introduzir hoje, tá? A gente termina na próxima aula, mas a gente vai começar a trabalhar com sistemas. Sim, eu vou deixar uma listinha de racionalização para vocês fazerem, tá pequenininho também, tá no Classroom. Sistemas de medidas. Que é uma coisa interessante que a gente vai usar, que eu vou ensinar vocês também na aula de quarta-feira sobre proporcionalidade, tá? Essa semana a gente vai estudar sistema de medidas e proporcionalidade. Aí na segunda, que seria a aula final, a gente faz exercícios. Tá bom? Então, sistemas de medidas. Então, o sistema de medidas é um sistema que, inclusive, tem um padrão. Porque, assim, como é que você mede as coisas, né? O tamanho das coisas. Como é que você mede o peso das coisas, a massa, né? O volume, a temperatura? Como é que você mede o ângulo das coisas? Então, existe um sistema chamado sistema de medidas, que, inclusive, existem padrões internacionais. Vocês vão ver muito na física, na química, os professores falando em SI, que é Sistema Internacional de Unidades. Esses padrões, tá, são para que as fórmulas da química, da física, elas não sejam confundidas quando, sei lá, uma coisa era para você usar centímetros e você usou metros e fez a conta errada, não é? Então, as fórmulas, elas seguem as unidades no padrão de sistemas internacional.
Então, mas o que é um sistema de medidas? É simplesmente um sistema que tem uma convenção de medidas. Tá? Primeiro você escolhe o que é que você quer medir. Você quer medir, tem várias grandezas. Você pode medir comprimento. Como é que a gente mede comprimento? Existem várias unidades de medidas de comprimento. A gente pode medir em metros, tá? E os seus derivados. Vamos falar primeiro de comprimento. Lembrando que comprimento não é cumprimento, tá? Cumprimento com U é de cumprimentar, apertar a mão, né? A mão. Então, comprimento é uma grandeza que você mede, tá? Com várias medidas existentes hoje. Você pode usar o metro, seus derivados eu vou colocar na escala aqui, tá? A escala do metro, que é a mais usada, a gente vai estudar ela direitinho. Mas eu tenho polegada, eu tenho... já ouviu falar em côvados? Palmo. Aí alguém medir coisa em palmo. Quantos palmos tem aqui? Tá, 1, 2, 3. Tem medidas que são pouco precisas. Por exemplo, palmo, se eu for medir com o meu palmo, tem gente que tem a mão bem pequenininha, a minha mão não é muito grande, mas é razoavelmente grande, né? Então, quem tem a mão pequenininha vai medir com uma unidade um pouquinho diferente, né? Então, não é um sistema muito preciso. Mas o pessoal das antigas media em palmo, em pés, né? Quantos pés? Você, sei lá, você quer medir uma casa. Você pode medir em passos, né? Assim, quantos metros tem essa casa? Aí você dá tantos passos. Tem tantos passos, ou tantos pés. Você mede, sai andando feito marcha atlética, assim, né? Botando um pé ao lado do outro, assim. Botou outro na frente, outro na frente, outro na frente. E mede quantos pés tem, tá? É um sistema que era usado para coisas assim que não precisava de uma exatidão muito precisa. Tá certo? E até hoje, na Marinha se usa muito milhas, né? Quantas milhas marítimas, tem a milha marítima, tem a milha terrestre, né? Enfim, na aviação você tem pés, né? Altitude de aviões, em geral, é costume eles darem altitude em pés, 3.000 pés, 4.000 pés, 5.000 pés de altitude. Tá? Hoje em dia, isso está tudo convergindo para o sistema métrico padrão, né? Que é o sistema métrico, é o que vem do metro, né? Certo? Mas tem muita coisa que se usa polegada ainda. Hoje, na construção, o diâmetro de parafusos, brocas, ferro, você compra com a espessura deles, ou o tamanho, em polegadas. Tá? Pego pregos de 1 polegada, de 3/4, enfim, quem trabalha na aviação já conhece os números, né? Pego de 5/16 e tal. Aí você pode dizer 5/16. 5/16 é justamente 5, quando você vê alguém falando isso na aviação, 5/16 de 1 polegada. Então, é 1 polegada multiplicada por isso aqui, 5/16. Tá? É uma fração da polegada. Certo? Prego de 1/4. 1/4 é 1/4 de polegada. Então, 1 polegada dividido por 4. Bom? Então, a unidade padrão é a do metro, que eu vou mostrar para vocês aqui. A do metro tem um metro como unidade padrão. É o sistema métrico. Então, o metro é o padrão, que o tamanho do metro é um tamanho que se convencionou para ser 1 metro. O motivo pelo qual foi escolhido esse tamanho, não sei, tá? Tem muita gente aí que tem as teorias da história aí, que veio do tamanho de alguma coisa lá e blá, blá, blá. Mas
Não interessa, por enquanto, né? Não interessa por enquanto. Ô, Larissa, eu estou terminando já a aula, tá? Calma aí só um pouquinho. Tá? 10h10 a gente termina. Rapidinho. Só 10 minutos para... 7 minutos para a gente terminar aqui. Então, ó, o sistema métrico, o metro é o padrão. Todo mundo já viu 1 metro, né? O tamanho que é 1 metro, então não preciso ficar falando isso aqui. E tem unidades menores que 1 metro e maiores que 1 metro. As menores, se você pega 1 metro e divide em 10 pedaços, você encontra um decímetro, que é dm. Acho que vocês nunca ouviram falar nessa unidade. Puxa, eis a questão. Se você pega 1 metro e divide por 100, ou seja, pega 1 decímetro e divide por 10. O metro você dividiu em 10 pedaços e cada um é 1 decímetro. Pega cada um desses decímetros, desses 10 pedaços, e divide em 10 pedaços de novo. Então, você fica com 100 pedacinhos, cada um são chamados de centímetros, cm. E se você pega cada um dos 100 centímetros que tem em 1 metro e divide em 10 pedacinhos, você encontra um milímetro, que é o milímetro. O decímetro é 1/10 do metro. O centímetro é um centésimo do metro. E o milímetro é 1/1000 do metro. Tá? O milímetro é aquele pequenininho que na régua você vê lá. Tá? Uma régua, em geral, tem 30 centímetros. Você tem cada centímetro dividido em 10 pedacinhos. Beleza? E tem os maiores, que é o decâmetro. Esse eu acho que vocês nunca ouviram, tá? O decâmetro são 10 metros. Então, uma distância de 10 metros chama-se de decâmetro. 100 metros a gente chama de hectômetro. HM. Hectômetro. E o melhor de todos, 1000 metros a gente chama de... Esse vocês já sabem bastante. O quilômetro. Né? Tudo que venha com quilo, radical quilo, significa 1000. Tá? Quilômetro, quilômetro, 1000 metros. Tá? Quilograma, 1000 gramas. Tá? Inclusive, tem um sistema idêntico a esse, somente para o grama, que é a unidade de massa, tá? Não de peso, de massa. Então, você tem o grama como unidade central, a gente vai ver isso quando for estudar a unidade de massa. E você tem os menores, que é o decigrama, o mesmo radical, tá? Decímetro, decigrama. Centímetro, você chama centigrama. Milímetro, você chama miligrama. Tá? Em geral, a gente usa muito o grama, o miligrama. O miligrama não está muito presente no dia a dia, mas coisas muito precisas, como você vende comprimidos, por exemplo, né? Que tem que ter uma dosagem específica lá. Os caras, os componentes químicos em miligramas, tem que ser bem preciso. Então, você tem o grama, e maior, quando chega 1000 gramas, você tem quilograma. Mesma coisa como você tem, chama assim, quilocaloria. É uma unidade da caloria. A caloria é uma unidade de calor, né? Que mede calor. Então, quilograma, quilômetro, quilômetro, quilocaloria, quilowatts. Watts é uma unidade de potência usada muito na elétrica, né? E na mecânica também. O quilowatt são 1000 watts. Sempre quilo é 1000, desce é dividido por 10, né? Decâmetro, decâmetro, deca é multiplicado por 10, tá? Mili é dividido por 1000 e assim sucessivamente, tá? Então, temos aqui as unidades de comprimento. Temos também as unidades derivadas dessa do comprimento, que são as de área, que aí eu tenho o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado. E o milímetro
quadrado. Eu tenho aqui o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado, tá? E tem a unidade de volume, que eu faço tudo isso ao cubo, tá? Eu não vou nem repetir aqui, porque é a mesma coisa, só que ao cubo, tá certo? Então, área fica ao quadrado, volume fica ao cubo, tá? E, obviamente, as transformações vão ser diferentes, porque 1 metro são 10 decímetros. Porém, 1 metro quadrado não são 10 decímetros, são 100 decímetros. Tá? A conta fica multiplicada por 10. Então, 1 quilômetro quadrado não são 1.000 metros quadrados, são 1 milhão de metros quadrados. Tá? É 1.000 vezes 1.000. Tá? Se for o cubo, aí já vai ser 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, que é 1 bilhão. 1 quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros quadrados. Bilhão, tá? Com B. E 1 milímetro cúbico, tá? Aliás, 1 metro cúbico contém 1 bilhão de milímetros cúbicos, tá? Eu vou ensinar vocês a transformar isso na próxima aula, fazer as transformações usando algoritmo, né? Usando coisas práticas, assim, né? Na matemática. Corre a vírgula, bota zero, corta zero, tá? Um negócio assim mais regrado, né? Aquele negocinho de ficar cortando zero, bota a vírgula para lá, vírgula para cá, tá certo? Fazer essas manipulações. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Para não ficar precisando, fica, 1 quilômetro é 1.000 metros, aí multiplica por 1.000, enfim, corre a vírgula, corta zero, enfim, tá? As regrinhas bem precisas. E isso vai se estender quando a gente for estudar temperatura. Temperatura, a gente tem o grau Celsius, tem o grau Fahrenheit, né? Tem o Kelvin, que são as 3 mais usadas, né? Quando a gente estuda peso, a gente tem a medida em Newton, tá? Enfim, tem muitas unidades de medidas para medir tudo que é tipo de coisa, né? E a gente vai estudar, não todas, mas uma parte delas. Ano, em graus, em radianos, e por aí vai, tá bom? Cheiro para vocês. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estudaram o joguinho que eu mandei para vocês? Jogaram aí? Aprenderam? Que jogo? Ronildo? E aí, Ronildo? Jogou com alguém? Aquele jogo lá de tirar as tampinhas. Um que eu fiz assim. Era esse aqui. Eu fiz os triângulos assim e fiz os pontinhos aqui nas junções. Você viu esse aqui? Esse daí eu não vi não, acho que eu tinha saído na hora. Esse aqui pode tirar um ou dois, só um ou dois pontinhos, e se tirar dois, tem que ser dois que estejam ligados, assim, juntinhos. Não pode tirar esses dois aqui, por exemplo, tá? Esse, por exemplo. Porque, apesar de parecer estar junto, mas não tem uma ligação entre eles, né? Não pode tirar esse e esse. Professor, pode sair? Oi? Pode sair? Sim, sim. Bom, aí esse joguinho, vocês olham, tá? Podem dar uma olhada nele. Depois, na próxima aula, a gente joga, tá? Eu não vou ficar hoje aqui, não. Tá certo. Vocês, tá? Mas a gente pode jogar na próxima aula, depois da aula. É bem interessante, tem uma regrinha também que dá para ganhar com ele, tá? Dá para ganhar de certeza. Né? Você começando, você sabe se vai ganhar ou se não vai ganhar. Beleza?
Então é isso. Tchau para Beleza. vocês. A gente se vê Beleza. Até a próxima aula. Professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Cadê o Pedro, hein? Ele disse que ia me mandar o negócio lá para eu fazer da premiação e não mandou nada. Vou falar com ele no WhatsApp. Eu acho que ele tá viajando. Ah, rico é assim mesmo, tá? Quem pode, pode. Então é isso. Tchau. Até quarta, tá bom? Tchau, professor. Até quarta. Se Deus O próximo quiser. desafio vai ser esse aqui, ó.